eu era, né, considerado ali no Paraná Clube um jogador de destaque, A joia do time? a joia do time, né? Que time que tu é? Se tu é, acho que tu não era segundo homem de meio campo quando começou, devia ser ponta direita, camisa 10. História pra gente, por favor, meu irmão. Bom, sou de Curitiba, né? Você sabe que eu comecei no Pinheiros, cara, que eu falando Pinheiros, que o Pinheiros um clube, eram 4 clubes em Curitiba, né? Era o Colorado, Pinheiros, Atlético e o Coxa, né? O Curitiba. E fizeram a fusão em 89 entre Pinheiros e Colorado, virou o Paraná Clube. Eu treinava no Pinheiros. Na verdade, poxa, comecei a jogar colégio contra colégio. Eu falo muito depois, né, sobre a relação do livro, que a história vai contar muito bem isso. E acabei indo para o Pinheiros fazer um teste, passei e fui parar na Clube, né, que se tornou uma grande potência em 90, né? Pô, não, já chegou ganhando um monte de coisa, né? No Muita Paraná. coisa. Ganhou 5 vezes seguidas, não foi isso? 6 vezes 6 vezes seguida seguidas. e se tornou um grande clube. Hoje está na maior dificuldade, né? Porque acontece lá do financeiro, uma administração. Mas comecei no Paraná Clube, cara, depois fazendo bons jogos, infantil, juvenil, até chegar no profissional, né? E o Paraná foi um clube que me projetou assim para até onde eu estou, né? Eu bem feliz assim, porque todo sonho do jogador é você estar em um grande clube. E em Curitiba era um grande clube naquele momento. Maneiro. Mas como é que foi lá? Tu jogou com os caras. Tu jogou com o Lúcio, né? Eu vi uma foto sua, você e o Lúcio, mas foi depois, quando você voltou? Ou no início também, né? Não, o Lúcio, eu joguei com o Ricardinho, né? Com o O Ricardinho Ricardo? também, o Lúcio. Eu sou 2 anos, 3 anos mais velho que eles. E tivemos a oportunidade de jogar juntos. Pô, aquela época ganhava tudo, né? Tu participou de algum desses? Todos os títulos. Até 96, 93, 94, 95, 96 eu estava no Paraná e conquistamos tetracampeonato. Fazer a tua pergunta titular, não? Não, sabe o que é isso? Que não lembro. Pergunta titular. Na tua família tinha alguém que Ah, jogava, você, sei lá, ou porque nós estamos falando de genética, né? Uhum, Dessa genética, dessa herança, do dom, do talento. lógico. Sabe que não é só isso que precisa para chegar onde Não, você chegou. o meu pai jogava, mas não chegou a ser um atleta profissional, né? Eu mesmo, sei lá, de repente alguns familiares ali, né, acabaram Mas teu jogando pai e jogava. meu pai brincou ali, né, paz, aquela coisa que fala muito, né, amador, né? Mas eu mesmo que segui a carreira Você ali não como veio. Mas ninguém profissional. na tua família. Os meus irmãos tentaram, né? Sabe que não é fácil futebol, né, cara? Eles tentam e uns até chegou no Atlético, no Paraná Clube na época, mas não chegaram a ser profissionais, não. Sempre foi segundo ou jogava na frente? Não, eu era. Hoje eles falam extremo, né? Sabia Eu disso. era ponta direita, cara. Sabia. Sabia. Ponta direita, e joguei muito tempo porque eu marcava muito, eu tinha muita força física, né? E interessante porque eu corria o campo, eu queria fazer algo diferente. E já na base me destacava, com 16, 17 anos estava no profissional no Paraná Clube. Então, assim, e naquela época era difícil, né? era Hoje é difícil. uma coisa que tá mais fácil, né? É, Você vê em clubes da primeira divisão grandes com jogadores jovens, né? é. Era muito difícil, né? Mas assim, eu acredito pelo que eu fiz, que a Fernanda acabou de falar, que é gols, né? E eu fazia muito gol pelo lado direito, jogando de atacante também, ali como centroavante, e isso chamou a atenção, né? E o Carlinhos Neves, um grande preparador físico que era, ele chegou para mim e falou assim: ó, você vai agora começar a treinar com os profissionais, né? E aí, Pô, tu já chegou no profissional de atacante. de atacante. Caraca, isso é maneiro. Isso é De maneiro pra atacante. caramba, porque a galera muda na base. Tu já É. mudou no Direto no profissional. profissional já, jogando de atacante, me destacando bastante. Só que como eu marcava muito ali pelos lados, né, do campo, até tem um jogo muito interessante na época do Tele Santana, né, o São Paulo com Miller, com Cafu, e o estádio lá no Couto Pereira lotado, né, e eu jogando como atacante, por quê? Para marcar o Cafu. Porque o Cafu era uma Foguete. loucura, era um Pô, foguete, cara. não, difícil. Não, difícil. Não, e detalhe, eu falo pra todo mundo, o Cafu ali fazendo aquela loucura, 0-0 no primeiro tempo. Saiu o Cafu, adivinha quem entrou? O Vitão, lembra do Vitor zagueiro? Lateral, né? Né? Falei, meu Deus do céu, olha aí
Por isso que eu fico volante, cara. A galera que corre dentro, pô, Foi o mas ponto da virada ali pra tu virar volante. foi seu ou você que pediu pra trocar ou algum não sei se visionário, né, tu podia fazer sucesso por ali também, mas alguém que, pô, achou melhor colocar você pra dentro? Não, foi o Tarsílio Gonçalves, cara, né, o Chapinha, né. Ele começou a colocar, eu como segundo volante, porque eu tinha facilidade de marcar e finalizar muito bem de fora da área, né, chegando por trás. E deu certo, cara. Sou feliz por essas mudanças. Eu acho que o atleta ele tem que também saber jogar em outras posições. Porque não sei se porque mudou tua vida, né, cara? Mudou totalmente a minha vida. Mudou, É, porque você já saiu do Paraná e foi pro pro Atlético. Atlético. É. Acho que do Paraná não era muito problema, né? Se fosse do Cruzeiro, do Curitiba pro Atlético, tinha essa parada de rivalidade, o caramba. Você sabe, Anselmo, que é legal você falar isso aí, que teve problema, cara, muito grande em relação a isso, porque eu era, né, considerado ali no Paraná Clube um jogador de destaque, A joia do time. a joia do time, né? Então, assim, era para ser negociado para o Lyon, o Lyon, se eu não me engano, e acabou não sendo negociado, né. Então, assim, Paulo Miranda vai para onde? E os jornais colocam lá, Paulo Miranda vai para o Flamengo, Paulo Miranda vai para o Vasco, Paulo Miranda vai para tudo que é lugar, mas não, eu acabei saindo do Paraná e indo para o Atlético Paranaense, que o Figo naquela época tinha, né, Número 1. é isso aí, Figue de verdade. Todo mundo que fala aqui os de Figo verdade daquela época, Ele era. tudo era o Figue. Tudo era o Figue. é. E aí ele me levou para o Atlético Paranaense, que começava a gestão do Petralha. Então os jogadores de destaque dos clubes, o Petralha levava para o Atlético Paranaense e começando já a ter essa visão que E ele a tem. tua relação com o Petralha, então, é de 20 anos, 30, É né? mais ou menos isso. Cara, não, porque isso é importante também, É. né? Aí é engraçado, porque quando eu chego no Atlético Paranaense, fazia quase 9, 10 anos que o Atlético não era campeão. E aquela época o Paranaense era muito forte, nós só tínhamos Paranaense, né, que é aquela coisa regional, né. E eu saio do Paraná, vou para o Atlético, depois de 10 anos campeão pelo Atlético Paranaense, cara, como capitão da equipe. Então assim, Caraca. a aquele título marcou muito, né, porque começou o Atlético, a mudança do Atlético Paranaense e a gestão do Petralha também. Que, que mudou, né, a história É, do Atlético, do Clube Atlético Paranaense, né? totalmente, porque É um chega exemplo no um Brasil, exemplo. em termos de como dirigente, De gestão, né? E absurdo o mesmo. tempo que ele está à frente do Depois Atlético dessa Paranaense. negociação aí do Vitor Roque, porra, de gestão de negócio é brincadeira. E não só o Vitor, né, cara? O Atlético vem fazendo as vendas fora do normal, cara. Eu acho o seguinte, o Atlético só faz venda se for boa para ele. Muito boa. Né? Ele não faz negócio por fazer. A gente Não, brinca aqui no E nem Rio, precisa. comprar de quem tá com dinheiro é difícil. É, Comprar de quem tá duro é mole. Mas ali é. pega, tá precisando. Ó, o Atlético não precisa vender ninguém. Não Ele precisa. vende porque ninguém É, quer, porque ele acha correto. interessante o Tanto que negócio. nós agora, né, o Bento tá pra, né, o Benfica e não vão Não vai. negociar. Mas o bacana do Atlético é como nós trabalhamos, né, cara? É um trabalho diferente ali, né? Cada um faz sua função e faz o clube crescer, né? E é isso que está acontecendo ali agora no Atlético Paranaense. Por isso que tem essas vendas, jogadores chegando. Antigamente todo mundo ia para o Santos, para o Flamengo, não. Hoje a base, desde os 11, 12 anos de idade, os jogadores vão para o Atlético Tá Paranaense. recebendo. É que eu vi um pouco daquela vez que a gente foi lá pra levar o Matheus do Babi. Uhum. Já tava lá, pô, a recepção pro moleque. O local já que o moleque já tinha pra se alojar, tava tudo já preparado ali no CT, enfim, a parada é de verdade. Eu nunca tinha ido lá. Eu É, fui treinar uma vez, mas nunca tinha entrado nas dependências do clube. Pô, e é time grande mesmo, time é, grande mesmo. E pelos resultados, né, cara? Não é só o resultado do campo, não, né? As pessoas que formam, né, cara? Pô, é, a gente tá falando de você, tem o Thiago, que é um cara que é muito próximo a você, que, pô, muito. a gente pode até falar dele depois. Eu até separei uma frase do Thiago, que o Thiago falou de você aqui, pô, legal pra caramba. Quando, assim, esse reconhecimento, né, do trabalho que tu faz. Curioso pra saber, né? Depois eu vou falar. Pô, Mas, não, é legal. você sabe que o futebol ele é muito humano, né? As pessoas acham que não, mas não tem como você errar se você fizer as coisas certas, cara. Né? Não tem sacanagem. Apesar que o futebol, isso sempre existiu, mas
o trabalho bem feito, né? E você sabendo levar os atletas, os funcionários, o teu trabalho vai aparecer. Eu não cheguei assim, de repente, o Paulo Miranda vai fazer um trabalho no Atlético, nem eu sabia a nomenclatura, né? E assim, a única coisa que eu falei pro presidente é, olha, eu sou um cara que eu vou passar a melhor relação possível para você, dos atletas, da comissão, no sentido do quê? De valorizar a equipe e crescer, né? E isso que acontece. Não, é legal pra caramba mesmo, legal mesmo. Pô, tu falou dessa alegria do Atlético, de estar bem lá no Atlético, de conquistar o título, né? Como capitão do time e ainda jovem, né? Tinha 22 anos, cara. 22 anos, pô. Alguma coisa tem, né? Cara, ser capitão com 22 anos tem alguma coisa, né, cara? Teve um cara também que foi capitão com 22 anos aí. Eu não sei quem foi esse cara, não. Depois a gente Para fala. começar, É.